Implementado o AD Connect e realizada a sincronização dos nossos usuários, a gente agora vai continuar aqui o overview das configurações que temos disponíveis no AD Connect, tá? Através do aplicativo do MS Client. Depois disso, a gente vai licenciar os usuários utilizando o PowerShell. Então, bora lá. Continuando aqui, pessoal, o nosso overview, depois da implementação do AD Connect. Aqui em Connectors, você tem o conector responsável ao conectar o Azure Active Directory e tem o conector responsável por conectar o seu ambiente local. Clicando com o botão direito no conector do On Microsoft e indo em Propriedades, você consegue fazer algumas configurações. Então aqui você tem o nome do conector. Aqui em conectividade, você tem o usuário e senha que são responsáveis por sincronizar o seu tenant do Microsoft 365. Aqui em partições e hierarquias, você tem as configurações de partições e hierarquias. Normalmente isso aqui a gente tem a opção de default somente. Em Select Object Types, você tem a configuração de objetos que podem ser sincronizados. Então, eu estou sincronizando contatos, dispositivos, grupos e usuários. Eu não estou sincronizando a configuração de pasta pública. Se eu não quiser configurar, por exemplo, dispositivos, eu venho aqui e desmarco dispositivos. E ele tira a opção de dispositivos para mim. Vou remarcar. Aqui em Select Atributos, eu posso selecionar quais são os atributos que o meu Microsoft 365 ele vai aceitar. Se eu não quiser que o tenant ele não aceite um atributo específico, por exemplo, de cidade, eu venho aqui e desmarco esse atributo. Simplesmente assim. Além disso, eu posso configurar também a opção de âncoras do AD Connect. Então, essa daqui são as minhas âncoras que estão configuradas com o AD Connect: contatos, dispositivos, grupos e usuários. No meu conector local, vou clicar aqui no conector local e também clicar em propriedades. E aqui a gente tem umas configurações bastante interessantes. Eu vou conseguir também fazer uma série de configurações. Então, por exemplo, eu tenho aqui a opção do nome do conector. Esse foi o nome dado ao conector quando a gente configurou o Microsoft 365. Ele pega exatamente o nome do domínio. Aqui eu tenho as credenciais de acesso do meu serviço de sincronização com o meu domínio local. E aqui em configuração de diretórios e partições, eu tenho a partição do diretório e eu consigo configurar qual é o diretório de partição que o AD Connect está fazendo a sincronização. Você pode observar que aqui logo abaixo eu tenho uma configuração de selecionar os containers de partição. Ou seja, se eu clicar em containers, ele vai me solicitar as credenciais de domain admin do meu usuário local. Eu vou informar as credenciais do meu usuário local, que é douglas.oliveira. Vou colocar a senha. E vou clicar em OK. Veja que ele abre para mim a seleção de containers do meu Active Directory. Ou seja, ele abre a minha estrutura de OU do meu AD. E é aqui onde eu consigo selecionar ou tirar a seleção de uma determinada OU para fazer ou não a sincronização com o meu Microsoft 365. Você pode ver que aqui em treinamento está marcado as OUs que a gente selecionou na implementação do AD Connect. Se eu selecionar aqui a OU
comercial, ele vai pegar todos os usuários e contatos e grupos que estiverem dentro dessa OU e vai fazer a sincronização. Se eu remover uma OU que já foi sincronizada, ele vai pegar esses usuários que foram sincronizados com o Microsoft 365 e vai jogar esses usuários na minha lixeira. Se dentro de 30 dias eu não reestabelecer a sincronização dos usuários que estão nessa OU, ou não converter os usuários para usuários de nuvem, a Microsoft ela vai excluir todos os dados desses usuários. Vamos marcar novamente. Então, aqui a nossa OU comercial ela não estava marcada, nós vamos marcar essa OU comercial e vamos dar um OK. Como a gente colocou uma OU nova para fazer a sincronização, eu vou dar um OK. Nós vamos fazer a sincronização, forçar a sincronização dessa nova OU. Aqui em operações, a gente validando o acompanhamento da sincronização dessa nova OU, se as modificações foram aplicadas, né? Depois que a gente forçou a sincronização, você consegue verificar aqui que no nosso export ele não fez nenhuma alteração na minha sincronização. Quando eu faço essa alteração de adicionar ou remover uma OU, eu preciso fazer uma sincronização full, que é a sincronização initial, aquela sincronização completa. Então vamos lá, a gente fez aqui a nossa sincronização completa, ele deu que a sincronização ela foi feita com sucesso. Essa sincronização, a full, ela demora mais um pouco mais do que a delta, porque ele está fazendo a sincronização completa. Então, você pode ver aqui que na sincronização full, ele fez uma adição, ele adicionou 4 itens. Quando a gente clica para ver quais são esses itens, ele está falando que adicionou a OU comercial, o grupo GRP comercial, o usuário Natasha Romanoff e o usuário Valkyria Brunild. Quando eu venho aqui na importação do conector, do Full Synchronization, ele vai ver aqui que ele trouxe a adição dos 3 objetos. Então, se você clicar e abrir, ele está falando que foi adicionado um objeto do tipo grupo. Qual foi o grupo? Aqui está o Common Name, tem o nome do grupo, GRP Comercial. Se eu clicar aqui no outro objeto que foi sincronizado, ele está falando que adicionou um objeto do tipo usuário. E o nome desse usuário é a Natasha Romanoff. E o outro usuário, que ele também fez a adição, que é o usuário Valkyria Brunild. Então, a gente consegue validar que a nossa sincronização ela realmente está funcionando, né? E está ok. Vamos lá no Microsoft 365 e validar se esses usuários foram criados. Vamos procurar aqui o usuário, a Valkyria, está aqui. E o usuário Natasha também está aqui. Então, a minha sincronização está funcional. Mas, Douglas, eu preciso licenciar os meus usuários. O que eu tenho que fazer? Lembra da aula de usuários e licenças? Que a gente fez esse licenciamento de forma manual? Então, deixa eu escolher aqui o usuário, o Adam, o Alok, que é um usuário sincronizado. Você clica no usuário e ele vai abrir a propriedade do usuário. Você vai em licenças, exibir produtos, E5, e a gente habilita a flag de atribuir licença e clica em salvar. Pronto, esse usuário está licenciado. Mas aí eu tenho mais usuários aqui para ser licenciado, né? Eu tenho aqui exatamente, vamos contar aqui, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 usuários para ser licenciados. Eu consigo fazer isso de forma manual, porque eu tenho poucos usuários, e aí tranquilo de fazer isso manualmente.
Mas se eu tiver 2.000, 3.000 ou 4.000 usuários para licenciar, como que eu faço? Para você fazer o licenciamento de uma forma automatizada, eu faço isso usando um script do PowerShell. Deixa eu acessar a minha máquina com o Windows 10. E aqui está o meu script. Esse script ele foi desenvolvido por dois caras, Brent Charles e Ed Wilson. Quando o Brent Charles e Ed Wilson criaram esse script, o método de autenticação e de conexão no Exchange Online era a autenticação Basic. Só que em 2022 a Microsoft ela substituiu a autenticação básica do PowerShell para utilizar a autenticação moderna. E aí a Microsoft ela removeu a autenticação básica e esse script ele parou de funcionar porque ele não conseguia mais se conectar no PowerShell do Exchange Online. E eu sempre utilizei muito esses scripts nos clientes para fazer o licenciamento de usuários em massas, né? Eu tive que ajustar e alterar alguns parâmetros nesses scripts que deixaram de funcionar por causa da mudança da Microsoft no que se diz de autenticação. Mas nada impede que você também possa produzir o seu próprio script ou pegar um outro qualquer na internet, né? Manualmente fica inviável você fazer a atribuição de licença para muitos usuários. O meu script é esse aqui. Eu vou disponibilizar como bônus nesse curso um pacote de scripts e esse script aqui ele vai estar junto para vocês também poder utilizar. Com o botão direito do mouse eu vou clicar e pedir para editar. Ele vai abrir o PowerShell SE, mas se você quiser, você também pode executar ele direto no PowerShell. Está aqui os créditos de quem é esse script que foi criado, Brent Charles e Ed Wilson. Você descendo a barra de rolagem, você tem todos os parâmetros desenvolvidos desse script. Lembrando que eu não modifiquei nada, tá? Eu só alterei os parâmetros de autenticação de básica para moderna, no caso da mudança da Microsoft. Acredito que você consegue esse script aí na internet sem a alteração que eu fiz, tá? Mas ele não vai funcionar na questão da autenticação. Mas ajustando a questão da autenticação, você pode utilizar o script aí normalmente. E como que esse script ele funciona? Eu vou executar. Você pode ver que ele não deixou eu executar, porque ele está falando que nessa máquina está desabilitada a execução de script nesse sistema. Então a gente tem que permitir que o script seja executado. Então, para isso, eu vou utilizar esse comando aqui, set execution policy unstring, para ele permitir a execução de qualquer script. Eu vou clicar em sim para todos. E ele está falando que a execução desse comando foi negada. Por que foi negada? Porque eu não estou executando o PowerShell em modo administrativo. Então, bora lá. Vamos aqui no PowerShell. Vou clicar no PowerShell e executar como administrador. Ele vai abrir o PowerShell no modo administrativo. O PowerShell está aberto. Temos aqui o nosso comando. Vamos colocar um A para sim para todos. E pronto. Ok. Configuração realizada. Vou fechar o PowerShell. Vou clicar com o botão direito aqui novamente no meu script e vou pedir para editar. Ele vai abrir novamente o script para mim. Ok. E agora a gente vai novamente executar o meu script. Ele vai pedir qual é o usuário. Vamos colar o nosso usuário.
Ele vai me pedir a senha. Eu vou digitar a senha. E vou dar um Enter. Ele vai fazer o processo de autenticação e ele vai me trazer a autenticação moderna. A autenticação básica, ele não apresentava essa tela. Ele já autenticava direto. Digitei minha senha novamente, cliquei em OK. E vamos aguardar ele fazer a autenticação. Autenticação realizada. Aí ele traz para mim duas opções. Eu posso fazer a atribuição de licença apenas para um usuário, ou eu posso fazer a atribuição de licença para vários usuários. Nós vamos utilizar a atribuição de licença para vários usuários. Então, eu vou clicar em Book. Quando eu clico em Book, ele me pede um arquivo CSV. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um arquivo CSV de todos os meus usuários que eu preciso licenciar. Douglas, como eu vou pegar esse arquivo CSV de todos os usuários? A princípio, você vai pedir para alguém uma lista do seu cliente, né, de todos os usuários que ele precisa licenciar. Essa lista precisa ter o e-mail do usuário que será licenciado e qual o tipo de licença que o usuário vai ter. Geralmente, as organizações ela tem mais de um tipo de licença. Por exemplo, se a organização tiver licença E5 e licença E3, você vai criar um arquivo CSV para licenciar os usuários que terão a licença E5 e um outro arquivo CSV para os usuários que terão a licença E3. Essa lista você vai precisar ter. Douglas, eu não tenho essa lista. Como que eu vou extrair essa lista? Existem algumas formas de você obter essa lista, né? Se o seu cliente não te passar, você pode obter essa lista extraindo ela da lista de usuários do seu tenant, ou você pode extrair essa lista diretamente do Active Directory, e depois o seu cliente precisa definir qual licença que cada usuário vai ter. Nós vamos extrair a nossa lista do Microsoft 365. E para isso nós vamos usar um outro script. Então deixa eu aqui fechar essa tela. Vou parar aqui o nosso script. Fechar. Ok. A gente vai usar esse script aqui, relatório de licenciamento exporta CSV. Ou seja, ele vai trazer para mim um relatório de licenciamento e vai exportar isso para um arquivo CSV. Botão direito no meu script, editar. Ele abriu o nosso script e o que ele vai fazer? Ele vai conectar no Microsoft 365 usando o parâmetro do MSOL Service e depois eu vou exportar as funções, as informações, em um formato CSV. Então ele vai dar um get MSOL user principal name, e ele vai me trazer o display name, o uso principal name, o proxy address, se o usuário está licenciado, qual a licença e o último logon do usuário. E ele vai exportar isso para o nosso diretório ctemp com um arquivo chamado csv licença. Se você quiser trazer só o user principal name e a licença, você apaga os outros parâmetros e ele vai trazer só esses dois para você. Então vamos lá. Veja que aqui eu tenho uma variável chamada Douglas. E o que essa variável faz? Ele guarda a informação que ele vai dar um get msoluse para todos. E ele vai guardar as informações de display name, user principal name, proxy address, se o usuário está licenciado, qual licença e o último logon. E depois ele exporta isso para a gente. Eu vou executar o Connect MSOL Service.